Temperos de cinema. Essa receita gostosa que mistura cinema, uma pitadinha de gastronomia e um pouco de história dos nossos convidados. E agora, em julho, o Temperos de Cinema completou 1 ano no podcast e na rádio. Então, a gente está começando uma nova temporada, com algumas novidades e convidados sempre especiais. E hoje, o nosso convidado, além de ser uma pessoa muito interessante, ele é muito especial para mim. Hoje nós vamos receber aqui o Sérgio Rovere. O Sérgio, ele é jornalista de formação e é um premiado dramaturgo também. O Sérgio iniciou como dramaturgo com a peça Vozes Urbanas e depois surgiram várias outras. Entre elas, Asa Sobre Nós, que deu o prêmio Shell de melhor autor para ele, além de ter 2 peças exibidas em Londres também, que foi o Encontro das Águas e Não Contém Glúten. E, além de tudo isso, Sérgio é jundiaense, meu amigo de infância. Sérgio, é um prazer muito grande receber você no Temperos de Cinema. Ah, Fátima, obrigado. O prazer é meu. Estava esperando pelo convite. Falei, uma hora chega. Você sabe que eu sempre quis te convidar. Não, você até tinha me convidado já para quando tinha a fórmula anterior, né? Eu não consegui ir e tal, mas agora eu achei ótimo a gente poder fazer assim Online, Zoom, né? online. Acho perfeito, tranquilo. Aliás, o mundo virou meio online, né? Exatamente, isso facilita. Algumas coisas a pandemia trouxe de bom, a gente aprendeu que dá a encurtar distâncias, né? Porque exatamente. Eu realmente tinha te exatamente. convidado antes, mas você às vezes não conseguia vir para Jundiaí para gravar. Vocês até vão me desculpar, porque como meio mundo está com gripe, eu também estou e estou tossindo um pouquinho. O Sérgio vai comentar o filme Taxi Driver. Esse é um filme de 1976, com direção do Scorsese, e tem uma atuação fantástica do Roberto De Niro, né? Ele conta a história de um veterano do Vietnã, e é um homem muito solitário, com muitos problemas existenciais, e ele mora em Nova York e resolve ser taxista, porque ele não consegue dormir. Então, é uma coisa assim, como ele tem problema de insônia, ele acha melhor ele trabalhar à noite de taxista. E ele começa a trabalhar, começa a conviver com aquela Nova York noturna da década de 70, que era muito problemática. E aí ele começa a se envolver com os problemas sociais e começa a achar que ele tem que resolver, que ele tem que ser meio justiceiro. Eu vejo ele como uma tentativa de ser um justiceiro. Ele se apaixona por uma moça muito bonita que está trabalhando na campanha de um candidato a presidente, e ele mistura tudo, ele quer conquistar a moça, ele começa a perseguir o candidato, né? Enfim, ele começa a transportar todos aqueles problemas existenciais para o mundo e achando que ele vai resolver tudo. E nesse estresse todo, acaba tendo um desfecho, assim, pela circunstância toda, muito violento, e, a meu ver, ao mesmo tempo, depois tem uma certa redenção, né? A magia do filme é como que um ser humano pode, aos poucos, se transformando, sabe? De um motorista pacato que ele era, um cara que trabalhava bem, numa espécie de justiceiro. E para mim, é um filme que mostra também como a sociedade, e é uma coisa que é atual, se a gente for ver hoje. O estresse, os problemas sociais podem levar uma pessoa atitudes extremas, né? Então, e a atuação do Roberto De Niro é fantástica. Esse filme encantou assim na época. Ele não é um filme agradável de ver, porque ele é pesado, mas ele é um filme excelente.
Sérgio, eu queria que você contasse para a gente a sua visão sobre esse filme. Por que você escolheu esse filme? Olha, Fátima, por coincidência, você usou uma palavra que dentro dessa análise muito legal que você fez, você usou uma palavra que para mim é a mais forte, que é a atualidade. Eu achei assim, eu revi o filme há pouco tempo, há uns dois ou 3 meses, e assim, eu achei assustador o quanto o filme é atual, principalmente na figura desse... Bom, em primeiro lugar, metade do mundo passou a ter insônia depois da pandemia, né? Então, quando eu vi aquele personagem que não... Quando eu vi aquele personagem que não dormia, né, que arrumou um emprego e varava as horas dirigindo e tal, e ele diz assim, porque eu não consigo dormir, eu tive problema de insônia durante a pandemia, que era uma coisa que eu nunca tinha tido, mas assim, é, com resultados bem mais suaves do que o dele. Eu, eu fazia um chá de camomila e dormia, não pegava um carro para ir atrás de ninguém. Mas assim, vários amigos que não dormiam, né? Vendo entrevistas com psiquiatras, com psicólogos, com clínicos, né? Todo mundo reclamando, né? Reclamando não, né? Constatando, né? De que no consultório tinha aumentado pra caramba o número de pessoas com ansiedade, crises de ansiedade, crises do pânico e principalmente insônia, né? Então, essa coisa, a questão do não dormir, né? Foi uma coisa que me chamou muito a atenção pela atualidade do filme. E a outra coisa é essa figura que a gente vê a todo momento, e a gente acabou de ter 2 casos ainda essa semana, né? No Japão, daquele cara que mata o ex-primeiro-ministro, e agora aqui nesse final de semana, do que entra numa festa e mata o aniversariante, e esses outros tem até o nome de lobo solitário, né, que a polícia costuma chamar de lobo solitário, essas pessoas que chamam para si uma justiça, quer dizer, que não é uma justiça, né? Quer dizer, na verdade é um ato de barbárie, mas talvez por elas acreditarem que elas tenham, sei lá, um chamamento divino, alguma coisa assim de melhorar o mundo, elas se sentem imbuídas de uma missão, e essa missão sempre termina de uma maneira trágica, porque não é a maneira correta de fazer as coisas, né? Tem uma cena do filme em que ele está transportando, no táxi, né? Ele está transportando o candidato a presidente e ele fala assim, limpa essa cidade, o senhor tem de limpar essa cidade, faça qualquer coisa, essa cidade é imunda, essa cidade... É um discurso perigoso, né? Um discurso radical, tal, e ele toma para ele essa missão. Então, eu achei que o filme há milhares, quer dizer, desde que o filme foi lançado em 76, se a gente for fazer uma pesquisa, são centenas de pessoas que se armaram, se municiaram e saíram às ruas atirando, matando. A gente vê direto, né, na parada de 4 de julho, agora nos Estados Unidos, um cara que... Em qualquer lugar, né? Então, assim, eu achei que esse personagem é um personagem que hoje faz parte do nosso cotidiano. Ele está aí, em qualquer lugar, num canto agora, sozinho, se armando, solitário, né? Então, essa coisa do filme me chamou muita atenção, demais, assim. É triste e assustador pensar nisso, né? Sim. E tem Às uma ve... coisa que... Oi, pode dizer, pode Não, tem falar. uma coisa que você falou, né, da interpretação do Robert De Niro. Eu tenho muitos amigos atores, né? E normalmente os atores eles têm que mandar quando eles são chamados para um papel, alguma coisa assim, eles mandam um teste em vídeo, né? Um teste geralmente
de 1 minuto de duração com algum texto e tal. E é impressionante o número de atores que mandam alguma cena do Robert De Niro nesse filme. Verdade. Verdade. É impressionante. Uma hora que ele fala assim, "Are you talking to me?", né? Você está falando comigo? Que ele não tem ninguém, né? Mas que ele fica, você está falando comigo? Comigo? Você está falando comigo? Né? E ele está sozinho lá naquele quarto, assim. Eu já vi essa cena servir de teste, sei lá, 20, 30 atores. É um clássico. É um clássico dos testes. Olha, É que impressionante. interessante. É Nossa, impressionante. informação muito interessante essa. É porque é uma interpretação muito forte dele, né? Então, Não, é fantástico. É então acho que fantástico. para Assim, um teste é como você mostrar mesmo do que você é capaz, né? Sim, exato, né? E o teste que você tem que fazer, normalmente o teste eles pedem para a pessoa fazer sozinha, né? E ele passa grande parte do tempo sozinho, o personagem, né? Sim. No carro ou naquele apartamento dele, treinando, fazendo dieta, atirando, né? Então eu acho que a gênese da loucura é explorada como vai nascendo. Eu gostei muito porque não é um filme que tem atropelo. Você entende aquele personagem aos poucos indo se transformando, né? Assim, ele vai anunciando desde o começo, né? Você fala, isso está nascendo uma coisa perigosa aí. Exatamente. Você vai acompanhando. Você falou uma coisa muito interessante. Você vai acompanhando o personagem, sabe? A transformação Exato. dele, né? É Chega bem um isso momento que mesmo. você se envolve de uma forma que você tem vontade de entrar no filme e fala, meu, vai procurar Sim, ajuda, não é assim. exatamente. Exatamente. E as expressões, né? Quer dizer, eu acho assim que construção de personagem, né? Porque assim a loucura dele vai nascendo num olhar, num tique, é tudo pequeno, né? Não é aquela coisa chamativa da pessoa que está perdendo a razão Over, e né? grita. Não, ele vai assim, é cirúrgico, né? Eu ficava vendo assim, revendo, meu, é bom demais o que esse cara faz, é bom demais. É bom demais mesmo. Uhum. Sérgio, as artes, assim, de uma maneira geral, elas influenciam o cinema, lógico, né? E assim, entre essas artes, vamos destacar o teatro, até porque a gente está falando com você, que conhece tão bem esse assunto. Tem alguns filmes, assim, como Doze Homens e uma Sentença, Dogville, O Deus da Carnificina, né? Que eles têm uma linguagem, são um exemplo disso, que eles têm uma linguagem de teatro até no cinema, né? Então, eu queria que você falasse um pouco, na sua visão, da diferença entre escrever uma peça de teatro e um roteiro de cinema. Né? Porque eu acho Olha, assim, eu acho que para mim o que grande parte de um bom filme é o roteiro, né? Então, eu gostaria de ouvir a sua visão sobre isso. eu já tive experiência, assim, a minha maior experiência é realmente com teatro, né? De tempo, de anos e de quantidade de coisas produzidas, né? Eu fiz muito mais coisa para teatro, mas eu já escrevi também roteiro de filme e já escrevi também roteiro de minissérie. Eu acho que a linguagem, na minha opinião, né? A linguagem cinematográfica é muito mais, na hora de se fazer, eu acho muito mais difícil que a linguagem do teatro. A minha experiência, né? Talvez alguns colegas discordem tal, mas eu acho que escrever para cinema, na minha opinião, é uma das coisas mais difíceis que eu já enfrentei, porque é uma linguagem, né? Por exemplo, assim, a gente falando dessa transformação do Robert De Niro ou outros trechos desse filme ou de tantos outros filmes tal, e muitas coisas você resolve sem palavra, né? Você tem a imagem, o cinema tem a imagem, né?
e que você pode explorar essa imagem, né? O cinema conduz o olho do espectador, né? Assim, você, como público, vai olhar para onde o diretor quis que você olhasse naquele momento, que é o olho da câmera, né? Você não tem isso no teatro, né? No teatro você não tem como dar zoom, no teatro você não tem como dar close, no teatro você não tem como usar uma imagem externa que prossiga na narrativa. O teatro é o local da palavra, né? O teatro é, pelo menos o teatro mais clássico, né? O teatro de drama, assim, é a palavra, né? É a palavra. Você, por exemplo, assim, você não tem como acompanhar um fluxo de pensamento do personagem, né? Assim, às vezes você está no cinema, tem uma voz em off que você fala, esse cara está pensando nisso. Então, tem muito mais recursos, né? Eu estava pensando, às vezes eu dou aulas de oficinas de dramaturgia e normalmente as pessoas querem muito, os alunos querem muito falar sobre essa coisa, né? Da diferença entre cinema e teatro e tal. E eu dou um exemplo super simples, assim, por exemplo, no cinema, se um personagem entra numa sala e ele coloca a chave do carro em cima da mesa e a câmera mostra aquele momento, a câmera dá um zoom, você vê a chave, você pode ter certeza que aquela chave vai servir para uma fuga, aquela chave é de um carro roubado, não foi à toa que aquela chave foi mostrada, né? Ela tem uma história no contexto. Ela tem uma história. Aquela chave, naquele momento, ela virou um personagem. Ela tem uma função dramática, aquela chave. No teatro, você não tem como fazer isso. Se um personagem, se aquela chave, se eu quero que aquela chave tenha uma função, alguém vai ter que tocar no assunto, alguém vai ter que falar dela, né? Eu chego, entro na tua casa e coloco a chave. Você tem que falar, ô Sérgio, você voltou a dirigir? Ou você comprou um carro? De quem é essa chave? Ou seja, aquela chave, eu tenho que falar dela, né? E o cinema, não, né? Então, eu lembro, assim, que a primeira vez que eu escrevi um roteiro, né? E de cinema tal, foi lido, daí o diretor chegou para mim e falou assim, olha, pelo menos um terço do que está escrito aqui, você não precisava ter escrito. Você tem você tem imagem, né? Não precisava ninguém falar assim, olha, tá chovendo. Não, eu mostro a chuva, né? Então, assim, e eu lembro muito bem, Fátima, assim, que daí quando eu fui entregar o segundo tratamento, né? Eu já tinha eliminado 30 páginas, que eram 30 páginas de textos de personagens falando que não precisava nenhum daqueles diálogos, né? E a imagem Então, para mostrar. exatamente. Então, eu acho assim que quando você vai escrever para cinema, eu acho assim, tem que ser realmente uma cabeça de, de, de visual. Você tem que toda hora estar lembrando que tem a tua palavra e tem a câmera, né? E que a câmera muitas vezes é mais poderosa que a sua palavra, né? Então, eu acho assim, é um são são linguagens, né, na minha opinião, assim, são linguagens muito diferentes, né? Eu acho assim que elas até podem se complementar em algum momento, elas podem dialogar em alguns momentos, tal, mas elas são muito específicas, sabe? Mesmo esses filmes que você citou, né? O Dogville e tal, e às vezes a pessoa fala assim, pô, esse filme tem uma pegada teatral, né? Normalmente, às vezes, a gente fala mesmo assim, né? Que é uma pegada teatral, às vezes, porque não tem tanta troca de cenário, né? O ambiente é restrito, você não tem efeito especial, você, né, não tem nenhuma parafernália e tal, né? Então, a gente costuma falar que é teatral. Mas, assim, as imagens são muito poderosas, né? As imagens
você falou do Dogville e tal, é tudo muito poderoso, né? Então, eu acho assim que é um... Você, por exemplo, se você vai escrever para cinema, você não pode estar pensando no teatro, na minha opinião, sabe? Porque é uma coisa assim... Cinema, na minha opinião, é matemático, sabe? É matemático, é cirúrgico, né? Enfim, eu acho bem mais difícil. Eu acho Ah, bem mais difícil escrever roteiro do que escrever peça. mas muito Bem mais difícil. interessante essa forma com que você colocou. Me pareceu assim, veja se, não sei se eu estou certa, mas você falando, me pareceu que é muito mais difícil escrever. Por outro lado, não é que a realização é mais fácil, é que você no cinema você tem mais recursos. Então, Sim. por exemplo, no teatro, o que você vai ter? Você vai ter o talento do ator, a voz, o Sim. ator, Uhum. que vai ter que cobrir tudo isso, onde entraria a câmera, Uhum. onde entraria uma cena, a direção de Uhum. fotografia, aquela coisa toda, né? Uhum. Sim, sim. Então, você tem que trazer, né, isso que o cinema traz com a imagem, você tem que criar isso com a palavra, né? Você tem que provocar a imaginação do público para que ele veja aquelas coisas, né? E eu tenho um amigo psiquiatra, que, aliás, se você quiser, eu acho que é uma pessoa excelente para você entrevistar aqui e tal, Ah, com que certeza. não, porque ele assim, ele adora cinema, adora teatro, ele é psiquiatra e é escritor. E um dia, olha que engraçado, né? Eu perguntei para ele se, há pouco tempo eu perguntei para ele, porque ele é médico, né? Perguntei para ele se ele acreditava em hipnose, né? Ele falou, claro que eu acredito. E falei assim, e funciona? Ele falou assim, o que é o teatro e o cinema se não 2 horas de hipnose? Né? Ele falou, são 2 horas em que você abre mão da tua realidade para acreditar numa coisa que é externa a você, né? São 2 horas em que alguém está conduzindo o teu sentimento, a tua imaginação, né? Ele falou, então é claro que eu acredito em hipnose, senão eu não acreditaria nem em cinema e nem em teatro. Então eu achei tão interessante e tal, né? Mas eu acho que, assim, no fundo, você quer contar, tanto no cinema, no teatro, né, quanto no teatro, acho que você quer contar uma história, né? Você quer contar uma história bem contada, você quer convencer, né? Você quer convencer o espectador de que aquilo que você está contando é real, é bacana, né? E cada um, né? E acho que cada veículo usa as armas que tem, né? As armas que tem, o cinema com essa tecnologia toda e o teatro com o fascínio do ao vivo, né? Do presencial, de estar ali, enfim, né? Então são coisas assim que eu acho muito legal o quanto elas se complementam como linguagem, mas ao mesmo tempo o quanto elas precisam ser diferentes uma da outra para funcionar. Nossa, muito, muito interessante. Muito bom isso. Muito gostoso isso. Bom, Sérgio, agora vamos falar um pouco de você. Eu conheci você como estudante, né? Depois como Uhum, jornalista, e de uhum. repente eu me surpreendo com o Sérgio dramaturgo. Então, eu queria que você me contasse um pouco como foi essa transição do jornalismo para a dramaturgia. Porque nos dois você conta uma história, mas Sim, na dramaturgia uhum, você cria a história, né? sim. Na verdade, assim, eu trabalhava no Jornal da Tarde, né? Trabalhei muitos anos, né, no Jornal da Tarde, que era do Estadão, né? É. E na área a maior parte da minha carreira foi na área de cultura, né? Cobrindo teatro, cinema, literatura, tal. E, e daí eu acho assim, na verdade, estava com uma certa ansiedade, acho que todo mundo tem, né? Quando você começa a se perguntar assim, pô, mas será que eu estou contente com isso que eu estou fazendo? Será que eu não posso fazer mais alguma coisa? Né? Será que
assim, o jornalismo, eu acho realmente assim uma delícia, de verdade. Eu continuo fazendo matéria quando me chamam, né, quando me convidam, eu continuo fazendo matéria e tal. Mas o jornalismo tem uma coisa, Fátima, que eu acho que é assim, é, é realmente é uma batalha, ainda mais se você está trabalhando num jornal impresso, é uma batalha por dia. Por melhor que tenha sido a tua matéria, por melhor que tenha sido a tua escrita, a tua apuração, ela dura um dia. Sabe assim, na noite do dia seguinte, ela já envelheceu. Agora, com a internet, ela já envelheceu na mesma hora, né? É. Mas, então, eu acho que eu queria alguma coisa assim que desse um pouco mais de... que vivesse um pouco mais, que durasse um pouquinho mais, ou que... porque, na verdade, assim, no jornalismo, quando você é repórter, você está escrevendo histórias que outras pessoas estão te contando, né? Aquilo ali são relatos de outras pessoas. Eu acho que, de repente, eu fiquei com vontade de, de contar as minhas histórias, assim, de contar histórias que eu mesmo, né? Que eu mesmo fosse como se eu fosse o entrevistado, no caso, né? Só que eu tinha muito medo, né? Porque, assim, na faculdade a gente não aprende nada disso, né? Narrativa, não aprende nada. E eu tinha realmente medo de me aventurar, né? Então, eu fui estudar, eu fui fazer cursos, né? Fui estudar roteiro, fui estudar dramaturgia, fui estudar história do teatro. Fiquei um tempão fazendo curso atrás de curso, atrás de curso, atrás de curso e tal. Mas, na verdade, eu acho que o que eu estava querendo mesmo era criar coragem, sabe? Criar coragem para botar aquilo no papel e tal. E, então, foi, assim, uma coisa que ela foi gestada durante um tempinho, né? E até eu me sentir seguro, né? Até eu me sentir seguro para escrever, para lançar, para mostrar, né? Para mostrar para outras pessoas, tal. E depois a coisa até que caminhou meio rápido, assim, né? Porque tem um lado bacana, por exemplo, assim, que o jornalismo tinha me deu, né? É que eu tinha conhecidos, eu conhecia algumas pessoas para quem eu podia mostrar aquilo que eu estava fazendo, né? Então, assim, porque, meu, cinema mais ainda, né? O cinema é uma arte completamente coletiva. Você precisa de dezenas de pessoas para fazer um filme, né? O teatro você faz com menos gente, com menos recurso, tal, mas também não faz sozinho, né? Então você tem que mostrar, você tem que mostrar, você tem que conversar, né? Então eu tive essa sorte de ter algumas pessoas na época, né, para quem eu mostrava, e a pessoa fala, ah, legal, leva adiante, ou não, não tá legal, pensa mais, não sei o que tal. Então eu acho que foi uma transição tranquila, assim, não foi traumática, não. Acho que foi uma transição tranquila. Pelo que você conta, foi mesmo. É interessante isso, né? De você pensar numa coisa que tivesse um legado, vamos dizer assim, ela dura, ela Aham. fica, né? Que a peça, ela vai Sim, ficar, sim, né? sim, Então, sim. Pois é, fica. No jornal, é... assim, claro que se você fizer uma matéria, por exemplo, que vai render outras coisas, né? Você faz uma puta de uma denúncia, e no dia seguinte o jornal vai continuar, e vai continuar, e vai continuar falando daquilo, né? Eu acho que também você tem essa satisfação de uma continuidade, né? Mas na cultura é muito difícil isso acontecer, né? Assim, tipo, você fala de uma peça que estreou, você fala de um filme, você comenta um livro, não sei o quê. No dia seguinte, realmente aquilo, como se diz no jornalismo, já não se preocupe porque vai embrulhar peixe, é, né? É o que falam. Então, eu acho que eu queria uma coisa assim para, sei lá, pelo menos embrulhar um presentinho, embrulhar alguma coisa que não fosse peixe. ai, Sérgio, esse teu humor aí. E como foi para você ver a sua peça assim, rompendo fronteiras, sendo exibida em Londres, né? Ah, é muito legal. Assim, eu, infelizmente, não pude ver, né?
não pude ver, porque eu acho que a primeira que estreou lá foi Encontro das Águas. Ela já teria estreado há mais tempo, se não fosse a pandemia, e ela ia estrear num festival que tem lá, né? Mas daí o festival foi cancelado em 2020, né? O festival foi cancelado, enfim, a peça ficou ali na gaveta, né? Quase 2 anos, tal. Então eu vi a tradução, né? Eles me mandaram a tradução, conheci o elenco, conheci tudo virtual, né? A diretora, eles me mandavam tudo, a programação visual, como é que estava sendo tudo, foto de cenário, né? E a segunda, que foi o Não Contém Glúten, eles fizeram 2 transmissões online. O primeiro dia, né, a primeira sessão e a última sessão, você dava para ver pelo computador. Então eu assisti, né? E realmente é uma emoção, assim, porque aquilo sendo falado numa outra língua, né? Eu já tinha tido peça, engraçado que assim, eu tive peça encenada na Colômbia, e também não consegui ir, né? Não pude ir, e tive, acho que três peças que foram encenadas em Portugal. Eu também não pude ver, né? Então, eu nunca tive esse prazer, assim, de ver uma coisa lá fora, tal. Mas eu acho, assim, é muito bacana saber, assim, que alguém que não te conhece, que não sabe da tua história, e que realmente resolveu investir, resolveu acreditar em você e montar e traduzir, né? E uma coisa que eu achei interessante, assim, que daí você descobre que é tão difícil lá fora, é tão difícil de fazer quanto aqui, sabe? É muito difícil, é exatamente a mesma dificuldade, E a né? gente Quando às você vezes acha fala que não, né? que acha que não, né? Você É. fala, lá fora, não sei o quê, não, daí você vê, é um mito, assim, também, sabe? Pelo menos nessas coisas, eu não sei, assim, como seria uma grande produção, mas, assim, esse teatro mais de guerrilha, né, que a gente faz, assim, né, de juntar os amigos e juntar gente bacana para fazer, lá fora é exatamente assim, conta com as mesmas dificuldades, tudo é difícil, tudo é complicado, né? Então foi legal, porque em primeiro lugar teve essa coisa de ter, né, de ter realmente uma encenação lá fora. E, em segundo lugar, desmistificar, né? De a gente achar que tudo aqui, claro que aqui é tudo difícil e aqui está muito difícil, né? Está mais difícil do que sempre foi. Mas não que lá fora seja fácil também, sabe? Então eu achei legal descobrir essas coisas. Voltando a falar de temperos de cinema, Sérgio, aqui você sabe que nesse programa a gente gosta de misturar um pouquinho de tempero com cinema. Uhum. Então, eu queria saber que temperos você descobriu ou lembrou assistindo o Taxi Driver. Nossa, que legal isso. Eu acho que a coisa assim para mim teve uma memória afetiva muito grande assim esse filme, porque eu sempre via no cinema dos filmes e tal as pessoas comendo na rua, né? Hot dog, falafel, essas coisas todas assim tal, né? Então eu assim tive a sorte de conhecer Nova York e tal, e uma das coisas que eu tinha mais vontade de fazer logo que chegasse lá era comer hot dog, comer cachorro quente, né? Num carrinho de Nova York e tal. E esse filme me trouxe essa memória, afetiva do cachorro quente, do hot dog, sabe? Que os nossos são maravilhosos, tal, mas aquele hot dog assim deles que é mais simplesinho, não sei o que tal, e, e que a gente também comia de madrugada, né? Esse tipo de coisa tal. Então me trouxe muito essa memória da comida de rua, né?
E que eu acho que aqui, eu tenho impressão, ó, que, assim, por exemplo, eu não morava em São Paulo nos anos, eu me mudei para São Paulo em 1989, mas nos primeiros anos aqui de São Paulo não tinha muito esse movimento de comida de rua, assim, de os food trucks que eles chamam, né? De você comer qualquer coisa na rua. É uma coisa um pouquinho mais recente. Não, tinha aqueles lugares de cachorro-quente que ficavam de madrugada para quem saía da balada, tal, mas normalmente era dentro de um imóvelzinho, não era assim na rua mesmo, né? Então esse filme me trouxe muito isso. Tanto é que eu estava vendo ele dirigindo à noite, aquela chuva, falei, pô, que delícia seria comer um hot dog agora, então, um cachorro-quente para mim, eu acho que é o que melhor define esse filme. Ah, que ótimo. Então, lá no blog do Temperos, no portal JJ, vai estar a receita do hot dog do Sérgio Roveri. Um hot Oh, que dog maravilha! caprichado com cara de hot dog de rua de Nova York, né? É Que uma ótimo. receita que todo mundo pode achar que sabe fazer, mas sempre tem um segredinho que a gente Sempre tem, coloca eu lá, também né? acho. Também acho que sempre Sempre tem. tem. Sérgio, você é um artista, né? E cozinhar também é uma arte. Me conta, você costuma se aventurar na cozinha de vez em quando? Ou só para abrir a Sim, geladeira e pegar o que tem lá? não, sim. Não, eu me aventuro, sim, de verdade. É, já fazia, eu acho assim, na pandemia, a gente foi meio obrigado a se virar, né? Porque teve um período aqui da pandemia que realmente tudo fechou, né? Aqui no meu bairro, tudo fechou. Você saía 4h30, 5 da tarde, era uma coisa assim, em terra de ninguém, não tinha ninguém, não, era uma tristeza, né? E não tinha um lugar para você comer, né? Por exemplo, as padarias, eu não sei como é que são como é que foi em todos os lugares, né? Mas aqui, por exemplo, né? Eu moro na Vila Madalena, em São Paulo, né? Um lugar que tem muito boteco, tem muito bar, muita padaria, muito café, né? E era tudo fechado e as poucas coisas que abriam, você não podia consumir lá. Você pegava na calçada e trazia para tua casa, né? Então não é a mesma coisa, né? Não é assim. Então o melhor realmente era fazer em casa. Agora, assim, eu não sei fazer muitas coisas, né? Mas eu, assim, me viro, assim, adoro fazer molho, sopa, mando bem também num peixinho, num arroz com feijão, num bife. Outra coisa que eu adoro fazer é risoto, sabe? Coisas assim que eu acho duas coisas maravilhosas em sopa e risoto, que é para você errar tem que ter muito talento, né? Para São você pratos errar únicos também, né? exato. Para você errar numa sopa ou para você errar num risoto, você tem que caprichar muito, porque fala, meu, é meio infalível, né? Ou num macarrão, né? Então eu não gosto, por exemplo, de não ter comida em casa. Por exemplo, não gosto dessa sensação de abrir a geladeira e só ter água. Não, eu quero ver fruta, quero ver uma verdurinha ali, quero ver queijo, sabe aquela coisa? Me dá muita tristeza. É tão triste falar isso agora, né? Mas assim, sabendo que 33 milhões de pessoas estão passando fome, mas que eu queria dizer assim é que essa sensação de geladeira vazia, de armário vazio, assim, me entristece, sabe? Assim, me entristece. Deixa eu falar de uma maneira me entristece porque assim eu tenho uma ligação com a casa, né, com a minha casa, assim. Então eu acho assim uma casa que não tenha comida, nenhum tipo de puxa vida, não é muito aconchego, não tem aconchego, né? Parece que não tem vida, né? Não tem vida, exatamente. Então eu tenho que ter e eu gosto muito de fazer. Bom, qualquer dia eu vou provar isso, suas Tá experiências. Seu bom? risoto, que eu adoro risoto. Eu Tá? também. Bom, agora a gente vai para uma pequena enquete que é para as pessoas te conhecerem um pouco melhor.
Lógico, né? Uma peça de teatro que marcou a sua vida. Não as suas, mas uma outra. Ah, olha, foi uma das primeiras peças que eu vi quando eu me mudei para São Paulo, que era um monólogo da Fernanda Montenegro, chamado Dona Doida. Ah, eu assisti essa peça. Foi uma coisa que até hoje, né, com os poemas da Adélia Prado e tal, foi uma coisa que até hoje eu lembro. Até engraçado a gente estar falando nisso, porque não sei se você vai lembrar, tem um momento que ela fala do marido dela limpando o peixe, né, a coisa da de comida também, né? E daí essa peça assim foi uma coisa que eu lembro trechos dela até hoje assim. Eu achei de uma simplicidade, de uma potência muito, muito grande assim. Gostei demais. E um filme, além de Taxi Drive, que marcou sua vida? E é engraçado porque tem o Robert De Niro também, que eu realmente acho assim, Era uma vez na América. Nossa, adoro, maravilhoso esse filme. O Sérgio Leone e tal, aquela saga, aquela coisa assim, ó, aquela música do Ennio Morricone, tudo assim, aquele filme é um negócio que realmente me marcou demais, demais. Eu acho que é impossível assim, é lindo demais esse filme, muito lindo. E engraçado que é com Robert De Niro também, mas enfim, gosto muito. Eu acho até que eu já sei a resposta, mas no cinema você prefere drama ou comédia? A drama, Taxi drama. Drive, Era uma vez América, né? Não, não, eu até gosto, assim, né? Eu gosto, mas, assim, se eu tiver que escolher na minha lista de prioridade, assim, seria drama. Mas eu curto comédia também, sim, mas eu prefiro um dramazinho. E o streaming ou a tela grande? Puxa vida, eu acho que a gente, nesses 2 anos, descobriu muita coisa boa no streaming, né? Descobriu muita coisa. Tudo bem que a gente foi obrigado a descobrir isso, e eu acho que o streaming ele veio com essa oferta, né? Essa oferta assim que você tem realmente muita coisa para ver, né? Realmente tem muita coisa para ver. Ele ganha É, na oferta, na no oferta, repertório. né? O repertório é impressionante e tal. Mas eu não, eu, por exemplo, no streaming, dificilmente eu consigo ver um filme de cabo a rabo sem parar, né? Eu congelo para ir ver uma coisa, congelo para ir no banheiro, congelo para comer uma coisa. Assim, então eu acho é, que eu não tenho no streaming a mesma entrega, assim, a mesma, sabe, assim, que eu tenho na tela grande. Para mim, o cinema ainda tem uma coisa que no cinema eu fico vendo um filme de 3 horas sem ir no banheiro, sem comer, sem checar celular, né? Sem, então eu acho assim, eu acho que são experiências, gosto dos dois, né? Gosto dos dois tal, mas se é para ver uma coisa realmente, eu ainda acredito naquele chamado, mas isso é um filme para cinema. Eu ainda acredito nisso, sabe? Eu também. Tem algumas coisas que eu falo, não. Eu sei que vai estrear, já às vezes falam, né? Estreia hoje, daqui a 15 dias está no streaming. Se eu puder ver no cinema, eu ainda prefiro. Eu também. E no tempero, você prefere cozinhar ou degustar? Degustar. É Se mais eu tivesse fácil. a opção, assim, eu gosto um pouco de cozinhar, realmente eu gosto um pouquinho de cozinhar. Mas se eu tivesse a opção de degustar, eu prefiro. E para Prefiro. harmonizar, um vinho ou uma cerveja? Ou depende? Vinho, 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 sempre. Eu sou mais, mesmo no verão, eu tomo cerveja. Por exemplo, sábado fui tomar cerveja aí com amigos, não sei o que, tal, né? Mas eu gosto mais, né, se você perguntar qual é a sua bebida predileta mesmo, para mim é o vinho. Bom, para terminar, o que o Sérgio Roveri acha dessa mistura de tempero com cinema?
Ah, eu acho maravilhoso. Eu acho uma ideia ótima, porque assim eu já tinha visto alguns, né? Já tinha visto alguns programas. Eu acho assim que é uma combinação perfeita, que vai além daquele chavão cinema com pipoca, né? O cinema com refrigerante e tal. E você trazer, eu acho assim, por exemplo, eu falei Taxi Driver, né? Mas eu acredito eu, que para muita gente um dos filmes da vida foi a Festa de Babette, né? Acredito que para muita gente deve ter escolhido a Festa de Babette. Então, eu acho que são dois prazeres muito necessários para a gente, né? Claro que a comida, no caso da sobrevivência, mas eu acho que cinema também é um tipo de sobrevivência, né? E eu acho muito legal, acho muito legal explorar isso, porque eu acho que, como eu falei do cachorro quente, eu acho que sempre vai ter uma memória afetiva, né? Eu acho que a comida e os filmes, eu acho que são coisas assim que muito marcantes na vida da gente. Eu acho que todo mundo lembra de um prato que a avó fazia, o que a mãe fazia, lembra do primeiro filme que assistiu na vida, sabe? Lembra dos cinemas de rua, onde eram os cinemas de rua. Então, eu acho que é uma combinação de muito afeto, assim. Sérgio, eu sabia que ia ser uma delícia, mas superou as minhas expectativas. Muito Ah, imagina. obrigada por Ah, ter aceito o convite. Foi muito gostoso conversar com você, te rever, mesmo que seja por tela aqui, né? E para você que está acompanhando, acompanhe as nossas redes sociais, que você sempre vai saber quem é o nosso convidado. A receita do cachorro-quente do Sérgio está no blog, está no portal JJ, né? E toda semana a gente tem aqui um convidado falando o tempero que ele descobriu e a gente conhecendo um pouco da história dele. E para quem quiser ouvir novamente, também tem o podcast. Além da rádio, tem o podcast. Muito obrigada, Sérgio. Um grande beijo para você. beijão, eu agradeço. Foi uma delícia de papo, Fábio. A gente resgatou muitas coisas aí.